Boa tarde, sétimo ano. Saudade de vocês. Cadê as meninas estudiosas do sétimo ano? Cadê, cadê meninas? Vamos lembrar dos nomes: Cibele, Patrícia, Amanda, Júlia. Tá faltando alguém? Não tô lembrando, não. E aquelas meninas? Marlon, tá faltando quem? Cadê João? Quem mais? Quem mais vai ficar? Danilo. Deixa eu ver. Eu preciso ter um tempo aí para uma aula ao vivo para poder combinar com vocês. É porque esse horáriozinho é um horáriozinho que eu posso e ainda é perto do meio-dia. Então não tem como eu marcar com vocês esse horário. Mas tá faltando nome de menino ainda. Peraí, Marlon, eu já falei. Tá faltando quem mais? Eu já falei Danilo, já falei Marlon, já falei João. Pedro. É... Ai, meu nome. Esqueci o nome daquele outro. Falou comigo esses dias no WhatsApp. Esqueci. Ah, meu Deus, tá faltando alguém. Não era nem pra eu ter falado o nome, senão aí eu vou esquecer, vai ficar chateado comigo. Esqueci o nome dele. Como é o nome dele, gente? Esqueci. Bota aí no comentário que eu lembro depois. Quando eu lembrar, eu falo no próximo vídeo. Próximo vídeo eu falo o nome de quem eu faltei falar. Vamos lá. Olha só, a gente falou de vírus, né, para poder fazer a avaliação diagnóstica, tá bom? Eu ainda não tenho os resultados, ainda não sei. Tô gravando esse vídeo, eu ainda não tenho os resultados. Mas não precisa se preocupar, a gente vai dar continuidade. E aí eu olhei que é importante, eu tava olhando aqui na lista, né, de conteúdos que tem que trabalhar com o sétimo ano. E o sétimo ano tem muito conteúdo que tem que trabalhar, né? A gente, ano passado, trabalhou bem classificação dos seres vivos e aí tem os reinos, tem as relações ecológicas, tem um monte de coisa que precisa trabalhar. Só que aí o que acontece? Eu vou dar seguimento, mesmo a gente já tendo trabalhado no passado, por aula remota, né? Eu passando exercício, leitura, resumo e exercício, que foi o que eu fui passando ano passado. Então, vocês não viram explicação minha, né? Do conteúdo. Então, eu vou dar continuidade, porque os reinos são pequenininhos. Então, eu vou tentar resumir, não vou ficar falando todos os detalhes dos reinos, para vocês conseguirem ver o máximo de reinos possíveis, tá? E, quem sabe, assim, eu espero dar... Deixa eu arrumar aqui minha cadeira. Dar continuidade. Peraí que eu explico aqui. O que é isso aqui atrás? Você já sabe o que é, né? Tá vendo aí? Eu quero ver se dá tempo também trabalhar com o ecossistema com vocês, certo? Então, vou tentar ver se dá certo. Se não der, a gente caminha até onde conseguir. Olha só. Eu vou dar uma aula melhor para vocês quando eu tiver com o meu quadro pregado na parede, que eu comprei meu quadro. Olha o quadro aqui atrás. Não é grandão, igual da escola, mas é um quadro de um tamanho legal que dá pra gente... Dá pra ir ensinando pra vocês, usando piloto, fazendo desenho, a gente gesticula melhor, então vocês aprendem melhor. Mas eu só vou esperar meu marido pregar na parede, porque eu não sei pregar não. Porque tem que usar furadeira e as coisas, e eu não sei usar furadeira. Faz vergonha, né? Porque isso não é coisa pra homem, isso é coisa pra quem quer aprender. Então eu vou aprender, mas não vai ser hoje. Então ele vai ter que fazer pra mim. Bora lá, que a mãe de vocês, o pai, o tio, a tia deve estar dizendo: o que essa professora tanto tá conversando, não começa a aula, que já tá aí em 3 minutos e 40 e essa professora não começou a aula ainda, não é não? O pai, a mãe de vocês tá aí brigando comigo, eu sei que tá. Pode deixar que eu já tô começando aqui de novo, já tô retomando. Vamos lá. Quem tá com o livro, quem não tá, dá um pause no vídeo e vai pegar. Quem tá com o livro vai abrir agora na página 50. Página 50 tem um reino, ó. O reino dos Moneras, tá vendo aí? Vocês já escreveram sobre isso, já fizeram até desenho, se eu não me engano, que eu passei para vocês ano passado, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai retomar, eu vou pegar alguns pontos principais, e vocês não viram eu falando sobre isso, então eu vou ver agora, tá certo? Tem um monte de vídeo legal também aqui no YouTube que vocês podem estar olhando. Olha só, vamos para o primeiro parágrafo, página 50, tá dizendo assim: o reino dos Moneras reúne seres unicelulares e procarióticos. Seus representantes são as bactérias e as árqueas. Há poucas décadas, com o avanço das pesquisas, foi possível diferenciar esses dois tipos de seres procarióticos, que passaram a ser classificados em 2 domínios diferentes. O que quer dizer esse parágrafo? Primeiro que a gente já está começando a estudar
Os seres vivos. Porque o que a gente estava estudando na semana anterior? Os vírus. E a gente viu que os vírus não são considerados seres vivos pela grande parte dos cientistas, né? Porque ele não possui célula. Ele é parasita intracelular obrigatório. Não tem célula, ele precisa da célula para se multiplicar, então ele não é considerado ser vivo. E agora a gente vai começar a estudar esses seres que têm célula. Então a gente vai começar com as bactérias, tá bom? Então a bactéria ela tem célula sim, ela é considerada um ser vivo e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E aí a gente viu que essa célula, que essa bactéria, ela está num reino, né? Dentro de um reino. A gente estudou no início do ano passado, de forma presencial ainda, a importância de classificar os seres vivos, de colocar cada qual no seu quadrado, para poder estudar melhor, para poder agrupar eles. Então, o grupo das bactérias vai fazer parte desse reino. Bactéria vai estar no reino Plantae? Não. Vai estar no reino das plantas. Todas as plantas vão estar no reino Plantae. Bactéria vai estar no reino animal? Não, porque a bactéria não é um animal. A bactéria vai estar onde? No reino Monera, tá bom? O reino Monera são o reino das bactérias. Só que aí falou também de árqueas. Por que falou de árqueas? Porque durante muitos anos as bactérias, tudo era bactéria, chamava tudo de bactéria. E aí os cientistas foram aprofundando os conhecimentos e perceberam que a árquea é como se fosse uma bactéria, ficou muito tempo sendo chamada de bactéria, só que ela tem algumas diferenças, certo? Inclusive do local onde ela é achada. E aí eles colocaram em 2 grupos, dividiram esses grupos, botou bactéria e árquea, antes era tudo um grupo só. Elas duas estão dentro do mesmo reino, o reino Monera, só que elas já vão participar de domínios diferentes. E aí vai falar um pouco das árqueas, onde é encontrada, a gente vai ver, né? Porque ela é difícil de ser encontrada, e vai falar das bactérias que está por toda parte e os diferentes tipos de bactérias também. Aí tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, lembrar um conteúdo do ano passado. No início do parágrafo aí está dizendo: o reino dos moneras reúne seres unicelulares. Unicelular é o quê? Vamos lembrar do ano passado? A gente viu isso ano passado. Qual é a diferença de seres unicelulares para seres pluricelulares ou multicelulares, que é a mesma coisa? Uni, a gente lembra de quê? Então quer dizer o quê? Que são seres que possuem quantas células? Uma única célula. Os seres que vão possuir 2 ou mais ou milhões de células já vai estar em outro grupo, que são seres multicelulares, pluricelulares. Olha a classificação, já vai classificando. Quer dizer que unicelular é só bactéria? Não. Vão existir outros seres que também têm uma única célula, tá bom? Mas não é agora que eu vou falar sobre eles para não confundir, para não achar que eles fazem parte do reino Monera. Então vamos lá. As árqueas, vamos aí acompanhar? Gente, olha só, as árqueas são encontradas em diversos ambientes. Muitas delas conseguem sobreviver em ambientes com condições extremas. Quer dizer o quê? Que são condições que outro ser humano não consegue viver e as árqueas estão ali vivendo. Elas conseguem viver nesses ambientes com condições difíceis de um ser vivo viver. Aí vamos lá saber que ambiente é esse. Pântanos, aí ele explica, onde há baixa disponibilidade de gás oxigênio, tá certo? Então tem pouco gás oxigênio nos pântanos, e aí essas árqueas estão lá presentes, elas conseguem viver ali. Salinas, que o nome já está falando, tá dizendo o quê? Onde existe grande concentração de sal. Então, ambiente salino com muito sal. Então, os outros seres, fungos, protozoários, não conseguem viver ali. Até outras bactérias comuns não conseguem viver ali. As árqueas estão lá, ó, vivendo bem plena e feliz. E poças de origem vulcânica, onde a temperatura é muito alta. Imagina um vulcão. E perto do vulcão, essas poças super quentes, bem quente, bem quente. Então, jogar ser vivo ali, o ser vivo vai morrendo por causa da temperatura. E as árqueas estão lá, ó. Não estou sentindo nenhum calor. Ó, se ligou? Então, as árqueas são super resistentes. Aí, vamos ver mais características dessas árqueas. As árqueas são procarióticas. Eu não falei ainda disso, mas a gente já estudou isso ano passado.
As árqueas são procarióticas, assim como as bactérias. Então, as bactérias também são procarióticas. Porém, diferem delas significativamente em relação a outras características, como a composição genética. Aí vem a parte da genética que a gente estudou também ano passado, que o núcleo... A gente estudou que no núcleo da célula tem um material genético, não é verdade? Isso aí estudou, vocês desenharam a célula no passado, botou o núcleo, dentro tinha o DNA. Só que aí a gente estudou que tinha tipos de célula que não tinha esse núcleo com um material genético separado, que esse material genético ficava espalhado pela célula. É essa célula que é chamada de procariótica. A célula eucariótica é a que tem o núcleo lá, aquela carioteca, a membrana que envolve o núcleo, o material genético lá dentro. Quem tiver o caderno ainda do ano passado vai ver que vocês fizeram vários desenhos disso e que vocês estudaram isso. Então, a célula, quando tem aquele núcleo com material genético lá dentro, guardadinho, é chamada de eucariótica, que é exemplo da célula vegetal, da célula animal, beleza? A célula procariótica vai ter o material genético ali espalhado dentro da célula, o DNA ali espalhado dentro da célula, tá bom? Da parte do citoplasma. Não vai estar lá separado no núcleo. E aí, o que acontece? Essa composição genética, o que compõe esse material genético, os cientistas foram estudando esse material genético e perceberam que tinha algumas diferenças entre as árqueas e as bactérias, tá certo? E aí eles pegaram e separaram esse grupo. Só que eles não estão completamente separados, tá bom? As árqueas e as bactérias formaram dois grupos, grupo das árqueas, grupo das bactérias. Mas esses dois grupos estão dentro de um grande reino, que é o reino Monera. Deu para entender direitinho? Qualquer coisa, volta o vídeo e vem do início que dá para acompanhar. E aí vamos falar das bactérias. Deixa eu ver quantos minutos tem. 12. Vamos falar das bactérias. Ó, volta para a leitura. As bactérias, vocês devem estar ouvindo latido de cachorro e tal. Aqui é impossível. Aqui em casa tem 12. Então, as bactérias são encontradas em diferentes ambientes. Elas podem ser parasitas ou de vida livre. Gente, de vida livre ou parasita. Parasita é um nome bom. Vocês lembram de coisa boa com parasita? Não, parasita é aquele ser vivo que prejudica o outro para conseguir sobreviver. Então, a bactéria pode estar lá de boa, tranquilamente, de vida livre, sem causar mal a ninguém, ou ela pode estar causando mal a alguém. E aí continua dizendo também que pode viver no solo. Então, o solo também tem bastante bactérias e fungos também. Mas fungo é de outro reino, não é Monera. Tá? Continuando a leitura. Em água doce ou salgada, tá certo? Ou salgada, não estou falando daquele ambiente extremamente salino das árqueas. Eu estou falando do mar, por exemplo. O mar. Pode estar ali no mar. Em suspensão no ar. Então, o ar cheio de bactérias também. Ou em associação com outros seres vivos. Elas podem estar junto com outros seres vivos, vivendo dentro dele ali tranquilamente, tá certo? Como, por exemplo, o estômago do boi, do cavalo. No nosso estômago também tem bactérias. Pode estar associada com algas no mar. Aí a gente vai ver tudo isso também, beleza? Continuando aí o parágrafo. Há muitas bactérias no corpo humano. Elas se distribuem pelos diferentes tecidos e órgãos e muitas têm funções relevantes, quer dizer, importante. No sistema digestório, por exemplo, há comunidades de bactérias que desempenham um papel fundamental na digestão de certos alimentos e na regulação da função intestinal. As bactérias também se beneficiam dessa relação, pois se alimentam do que o corpo humano ingere ou secreta, certo? Então, nós temos também bactérias, né, no nosso sistema lá digestório, que estão ali ajudando também a digerir, estão vivendo bem ali, porque a gente também se alimenta e acaba alimentando elas, tá bom? E vem aqui a estrutura celular das bactérias, ó. Estrutura celular das bactérias são os diferentes formatos que existem das bactérias. Aí, olha só, as bactérias são seres microscópicos, medidas geralmente em micrômeros.
Elas podem viver isoladamente ou em grupos, constituindo colônias. E suas células podem apresentar diversas formas. Então, suas células microscópicas é porque dá para ver a olho nu? Não, só dá para ver pelo microscópio. Beleza? Pode viver isoladamente, uma bactéria ali vivendo isoladamente, ou pode viver em colônias, em grupos de milhares de bactérias ali juntas, tá certo? E vão se multiplicando, 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 tá bom? E aí embaixo tem diferentes formatos das células. Aí tem um parágrafo aqui assim, ó, embaixo das gravuras, vem falando, ó, as células bacterianas possuem 4 partes principais, que é parede bacteriana, membrana plasmática, material genético e citoplasma, certo? Lembra que a bactéria ela é unicelular? Ela sozinha ali é uma única célula, então ela vai ter partes da célula, tá certo? Só que tem algumas diferenças com a célula animal e vegetal, que a gente vai ver quando eu pregar meu quadro, tá? Que eu vou estar explicando para vocês. E aqui, ó, coco, formato redondinho, não é cocô, é coco. Olha só, coco, estreptococo, é como se fossem vários coquinhos juntos, um do lado do outro, várias bolinhas. Bacilo, a gente ouve muito falar em bacilo, ó, lactobacilos vivos, quando a gente vê aquele comercial do Yakult, do leite fermentado. Então, é esse tipo de bactéria aqui que é presente lá, que a gente bebe. Ó, bactéria boa, não é só ruim, não. E espirilo, ó, parece uma minhoquinha. E aqui, vibrião, que parece uma vírgula. Vibrião. São diferentes formatos de bactérias, tá bom? Só que essas bactérias, se eu for analisar cada estrutura, independente de parecer uma vírgula ou ser o tipo do coco, ela vai ter as partes dela, que é aquela parede bacteriana, o material genético no citoplasma. E aí ele mostra direitinho a estrutura de uma bactéria aqui. Todas essas vão ter essa estrutura interna, tá certo? É como se estivesse mostrando dentro como é. E aí vem aqui todas as partes, ou o citoplasma, que é toda essa região aqui, a parede bacteriana, que é essa parede todinha aqui ao redor, beleza? Aqui dentro, ó, o material genético espalhado, tá vendo que não tem um núcleozinho bonitinho ali? Por isso que ela é chamada de procariótica, porque o material genético tá todo espalhadinho ali dentro. Ok, gente? Eu vou trabalhar de novo, vou repetir isso para vocês, essa página para vocês com o quadro, tá bom? Vou repetir para vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar aqui, ó. A gente vai falar sobre a reprodução das bactérias, tá certo? E a gente vai ver também como essas bactérias podem estar se alimentando, tá bom? Porque se são diferentes bactérias, elas vão se alimentar de diferentes formas. Tá certo? E aí a gente vai ver essa parte aí para poder finalizar esse conteúdo, ok? Tarefa de casa aí para vocês. Quem fez ano passado não precisa fazer, mas quem não fez vai desenhar esses formatinhos com os nomes coco, streptococo, vibrião, vai botar os formatos e os nomezinhos certinho no caderno, tá certo? E me mandar a fotografia, tá bom? Aviso de horticultura. Tem algumas pessoas, eu não sei exatamente, eu vou contabilizar esse final de semana quem já me entregou a parte de horticultura e quem não me entregou. Tem gente que está faltando a parte de horticultura, que me mostrou o que é agricultura convencional, o que é agroecologia e o que é agrotóxico. Isso já me mandou. Só que está faltando me falar o que é monocultivo e policultivo. Então, vai ficar incompleto. Então, tem até hoje, até amanhã no máximo, porque sábado eu vou estar já anotando tudo. Quem me entregou essa parte de horticultura e quem não me entregou. Então, não se esqueçam, horticultura são 4 termos que você tem que me dar e não só 3. Outra coisa, pode me mandar 1000 vezes. Cada foto que você me mandar, coloque seu nome completo e sua série. Vocês são 7º ano, tá bom? Então, nome completo e série no WhatsApp. Aqui no YouTube, curtir e colocar o nome completo e a série para eu ver que você assistiu também o vídeo. Não deixe de me mandar esses detalhes, que é muito importante. Quem já fez isso daqui e me mandou a foto ano passado, como eu já fiz o relatório do ano passado e já enviei e eu não tenho a foto salva no meu celular, você vai me mandar a foto de novo. Você já fez.
E quem não fez, vai fazer. Tá certo? Essa é a atividade para agora. Você faz, me envia. Pode me enviar até amanhã, não tem problema. Tá certo? Então, não deixe de me mandar isso e não se esqueçam que tem que me mandar de horticultura para eu já começar a contabilizar. Tá certo, gente? Um abraço para vocês, boa tarde. E no próximo vídeo, me lembra aí quem foi que eu esqueci o nome para eu poder colocar lá. Que eu lembro dele, esqueci o nome dele. Não vou lembrar, porque é que tá faltando. Beijo, gente. Boa tarde.